Olá, começa agora o Contraponto, programa de debates da TV Unifra. Obrigada a você que nos acompanha aí pelo canal 15 da NET e também pelo canal da TV Unifra no YouTube, Unifra Online. Conosco na bancada, os professores convidados de sempre do programa, Larissa Pereira, do Serviço Social. Tudo bem? Olá, Carla. Olá, colegas. Professor José Maria Pereira, olá, da Economia. Carla. Olá a todos. E professor Lissandro Dallanora, do curso de Administração. Olá, Carla, todos. Olá, sejam bem-vindos. E nessa edição nós vamos passar pelas atualidades de Brasília, não tem como não, né? E retomamos, então, as ocupações nas escolas e outros prédios públicos por alunos. No entanto, eu convido os nossos debatedores a abrirmos o programa falando sobre terrorismo. No último sábado, uma tragédia associou terrorismo e homofobia, aliás. O ataque a uma boate gay em Orlando, na Flórida, deixou 49 mortos. O Estado Islâmico chegou a assumir, inclusive, a autoria do ataque. Então, nós temos aí 3 blocos novamente, com 3 temáticas bem densas, né? Uma é tradicional, né? Lava Jato, Brasília e atualidades. A gente volta, então, a ocupações, mas essa temática não poderia, né, ficar para outro momento. Foi no sábado, né, nós temos hoje 14 de junho, terça-feira, nós tivemos aí o sábado 11 de junho, né, essa tragédia abalando a cidade de Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Como vocês veem essa questão do terrorismo hoje, nesse caso associado à homofobia, né? Nós temos uma série de medidas que Estados Unidos, principalmente, vem tomando, né? Que em muitos casos acirra o ódio, né, desses grupos, dessas pessoas. Olha, Carla, colegas e telespectadores, eu não estou muito convencido que seja terrorismo exatamente o que aconteceu, né? O próprio Obama descartou essa possibilidade, né? O Estado Islâmico assumiu porque, obviamente, interessa para ele assumir. Eu acho que esse foi mais um ato, digamos, insano, isolado, né? De um indivíduo que não estava no seu juízo perfeito, certamente muito longe do juízo perfeito, porque ninguém, em sã consciência, poderia praticar tal ato dessa natureza. Mas nos leva a perguntar, né? Qual é a culpa? Quer dizer, qualquer indivíduo, e a gente sabe que na nossa sociedade existem indivíduos totalmente desajustados. Agora, se entregar uma metralhadora, né, AK, alguma coisa, na mão de um indivíduo desse, se entregar um revólver que tem 5 ou 6 balas, nem conheço o revólver direito, mas deve ter 5 ou 6, eu acho, né? E, bom, pelo menos o estrago é menor. Né? Agora, entregar uma metralhadora dessas, a gente sabe que nos Estados Unidos é uma questão extremamente controvertida. A venda de armas é aberta praticamente para qualquer um dos Estados Unidos. Vende-se como balas, ou enfim, né? É mais liberado do que remédio na farmácia. Quer dizer, um determinado remédio é difícil, mas agora metralhadoras, quer dizer, será que os Estados Unidos não poderia ter avançado o mínimo que fosse, pelo menos para que não vendesse metralhadoras? Porque as metralhadoras, o que a gente percebeu, a primeira impressão parecia absurda, né? De como é que um indivíduo só vai matar cerca de 50 pessoas, 49? 49 e ferir mais 50 pessoas, cerca de 50 pessoas. Quer dizer, sem que alguém neutralizasse ele. É porque praticamente o gatilho é intermitente, né? Quer dizer, não sei quantos tiros por segundo, né? E ainda como era, no caso, um ambiente fechado, em que as pessoas estavam mais ou menos próximas umas das outras, eu vi um especialista dizer que provavelmente o mesmo tiro pode ter matado 2 pessoas. Né? Então, quer dizer, como é que os Estados Unidos não conseguiram pelo menos minimizar esse processo? E a gente sabe que entra presidente, sai presidente, e tem uma associação, um lobby no Congresso extremamente forte, né? Que, aliás, o presidente dessa associação era o ator, o Charleston Heston, né? Que até apareceu. Toda vez que acontece um episódio dessa natureza nos Estados Unidos, né, é aquela comoção nacional, aí se começa a debater a questão do desarmamento, mas a coisa não anda, né? Não vai em frente. Né? E oxalá que um processo como esse, pelo menos, faça com que não vendam metralhadoras, o que já seria um avanço. Por que imaginar que os Estados Unidos mude da noite para o dia, eu acho que seria ingenuidade. Mas aí pensar também, né, professor, que os Estados Unidos sempre é alvo, ou pelo menos é o alvo preferencial desses ataques, né? Desses ataques em grande massa, né?
Ainda o próprio FBI fez uma declaração dizendo que eles ainda não têm certeza de fato se isso foi um ataque terrorista, mas tem uma investigação preliminar de que este rapaz, né, que cometeu... Omar Maten, de 29 anos. Né? Ele já teria um determinado vínculo, né, um histórico, ligações com o Estado Islâmico, né? Então, assim, me parece que também acredito, como o senhor apontou, que isso pode suscitar as pessoas encontrarem como uma forma de desculpa, às vezes muitas vezes extravasarem, né, as suas loucuras, as suas insanidades, ok. Só que o que mais me causou espanto foi também o alvo, o público-alvo da ação. E aí a gente entra assim numa discussão que é a discussão da homofobia, que é uma discussão mundial, que a gente tem organismos internacionais responsáveis pela... Por isso que, desculpa, Larissa, mas isso reforça, não é a minha tese, estou citando aqui, a tese do Obama, porque eu acho que é mais uma questão de homofobia do que propriamente uma ação concatenada com o Estado Islâmico, que é muito mais difícil, orquestrada, até porque o serviço de inteligência norte-americano teria detectado, é muito mais difícil. Eu acho que o ponto principal é esse, quer dizer, se colocar esse armamento disponível para qualquer cidadão, isso vai acontecer. Não é o que acontece nos Estados Unidos, que tem algum caso particular. É porque nos Estados Unidos, mais do que qualquer país, é fácil comprar armas. Eu acho que esse é que é o problema. Aí um cidadão desequilibrado e armado coloca aí à vista, né, todos os seus recalques, todos os seus preconceitos e faz seu alvo, né? E daí o próprio Estados Unidos, ele registra um histórico muito penoso nessa área. Adolescentes que ingressaram em escolas, mataram crianças, feriram crianças, ou mesmo que tiveram acesso a essas armas e mataram pais. Então, o histórico é muito pesado e peculiar do próprio Estados Unidos. Então, inclusive, como que ele vem se organizando, né, ou pensando para combater isso, porque eles pensam muito externamente, né, o ataque terrorista, né, questões externas, mas internamente eles também não resolvem essas questões que são muito caras para eles. É que eles têm uma filosofia lá, acho que remonta ao Velho Oeste, provavelmente, né, que não evoluiu de lá para cá, que todo cidadão tem direito de ter uma arma para se defender. Só que tem o outro lado, pode ser para atacar também. Né? Então, aqui no Brasil se discute muito isso, quer dizer, o bandido está armado e o cidadão está desarmado, né? Se discute muito essa questão. Eu não sei se me engano, até vou procurar informação, atualizar isso, mas no Canadá eu não me lembro de haver restrições muito maiores, né? E o índice é muito menor, né, de mortes. Eu acredito que o que nós tivemos aí no sábado é um modelo bem tradicional, vamos dizer, dos Estados Unidos. Até a questão, vou ter que concordar com os colegas, não é? Eu não consigo ver um ataque terrorista, até pela forma de operação dessa pessoa. Ela foi um modelo tradicional que os Estados Unidos a gente acompanha com uma frequência absurda, não é? Então, a utilização de armas para vitimar outras pessoas. O Estado Islâmico, ele gosta de outro, e ele tem um vínculo muito mais com a questão das bombas. Isso aí a gente viu lá na França, não é? O modus operandi deles é diferente. Então, eu acredito que ali foi algo muito mais passional mesmo. Eu escutei uma notícia e não me ative a toda ela, mas parece que ele também frequentava esse espaço. Frequentava. Não é? Ele tinha algumas relações lá que não estão tão claras ainda. Então eu tenho algumas dúvidas se isso não foi algo passional. Não é? Não uma questão muito talvez da homofobia em si, mas muito mais alguma coisa passional que aconteceu e ele foi... saiu fora da sua condição normal de pessoa. Mas os próprios pais fizeram uma declaração... É isso que eu queria falar lá, o que eu achei... Tu fala primeiro, depois eu comento. Depois eu comento. Não, é que os próprios pais declararam que não acreditam que esse ataque que o filho cometeu, que o Omar, né? Omar cometeu, tenha sido vinculado ao Estado Islâmico, mas muito mais a questão do ódio que ele tinha contra os próprios homossexuais, né? Então, a homofobia que incentivou, que alimentou aquela atitude tão violenta dele. E também tem um próprio histórico do rapaz de ser uma pessoa violenta, agressivo. Então, que batia na companheira, né? Então, isso tudo vai traçando um determinado perfil
deste assassino, né? E que demonstra claramente de que ele era uma pessoa desequilibrada, que ele precisava de um atendimento e talvez a própria ligação que ele tenha feito para o 911, né? Que era o Disque Denúncias dos Estados Unidos, fosse também um pedido de socorro, tipo, eu vou fazer, se vocês não me deterem, eu vou cometer o crime. Podia estar, acho que não vi nada por esse ângulo, estar sob efeito de drogas, eventualmente, né? Acho que possivelmente deveria estar sob efeito de drogas, né? Uma pessoa, acho que mais lúcida, minimamente lúcida, não cometeria uma atrocidade dessa. Mas sobre a família dele, eu queria falar o seguinte, me chamou muita atenção a entrevista do pai dele. A frieza, né? Tudo bem, ele aparentemente ele é jornalista ou exerce essas funções. Eu vi qualquer coisa assim muito rapidamente que ele seria âncora, ou em algum momento ele foi âncora de algum programa de televisão. E eu achei ele extremamente bem vestido, né? E com uma calma impressionante para quem acabou de perder um filho, e ainda nessas circunstâncias ele fez uma análise como a mesma frieza, talvez mais até do que nós estamos fazendo agora aqui nesse momento. E eu achei uma coisa completamente inusitada esse fato. É que muitas vezes a pessoa pode estar em choque, né? Pode ter várias situações. Mas o jeito que ele se vestiu, até o detalhe do lenço aqui, combinando com a gravata, para mim realmente isso daí foi o... O professor Pereira fez um raio-x do... Não, mas é porque na verdade... Mas que o importante Mas isso mostra muitas vezes alguns padrões. Retrata. O importante são os detalhes. Às vezes o que todo mundo vê não é o mais importante, né? O mais importante é os detalhes, o que a maioria das pessoas não enxergam, né? E que aí é que a gente entra na questão da própria investigação das origens, né? Desse rapaz, como que ele se constituiu dessa forma? Ele sempre foi violento ou ele começou a ser violento a partir de um determinado momento da juventude, quando ele começou... Então a gente vai fazer uma busca pela história desse sujeito, muitas vezes a gente vai encontrar sim as razões por ele estar agindo daquela forma. Mas se imaginar quantos agridem o cônjuge, isso, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é uma enormidade. Nem por isso as pessoas saem atirando e matando 50 pessoas. Por isso que eu acho que o caso dele é um transtorno. É um transtorno, por isso que eu não sei. Acho que para mim o principal continua sendo a venda de armas. Mas mesmo. Porque loucos nós temos aos montes, entendeu? Não tem hospício que caiba todo mundo, né? De louco todo mundo tem um pouco, né? Alguma coisa assim, mas alguns têm exagero. Agora, se tu colocar uma metralhadora na mão de uma pessoa insana, facilita. Esse que eu acho que é o problema, né? Não vai resolver 100%, mas eu acho que o problema dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos não resolverem minimamente essa questão da venda de armas, enquanto que o Congresso não votar leis mais rígidas a esse respeito, esse episódio vai se repetir infinitas vezes. Mas patologicamente, desculpa professor, mas patologicamente, se ele tiver, que eu acredito também, concordo que ele tem uma questão patológica muito grave, ou tinha na verdade, né, uma questão patológica, também não sou habilitada a fazer esse tipo de avaliação, mas pelo que lemos, pelo que foi noticiado, a gente vê que ele tinha claramente uma questão patológica envolvida, né, mas se isso tivesse sido constatado, detectado antes, viu uma investigação sim do histórico daquela pessoa, porque isso, nos múltiplos ambientes que a gente convive, a gente vai ver que a pessoa está desequilibrada lá na empresa, na forma como ela age com os colegas, ou na forma como ele trata a esposa e seus filhos. Poderia também é evitável, né? Eu acho que não. Só para fazer o contraponto, acho que é impossível evitar. Às vezes não. Isso é impossível. Uma pessoa que tem acesso a uma arma, que se ela está desequilibrada, não tem... Sim, mas se está ainda sob efeito de drogas, não tem... Eu acho que não tem como. Mas existe... Mas daí é a mesma coisa que a gente dizer que a saúde mental, que os tratamentos da saúde mental, eles não têm resolutividade. Mas ninguém está dizendo que ele era... Eu estou falando louco com força de expressão. Eu estou dizendo o seguinte, foi um momento, entendeu? Uma ação momentânea que aquela pessoa fez, entendeu? E se ela tiver facilidade, só fazer ela executa. Para a gente tentar trazer um pouco mais próximo para a nossa realidade. Nós não tivemos agora, alguns dias atrás, mais de um mês, a Ana Hickman. Não é? Sim. Não foi atacada por sua cunhada, eu acho que Agora tu imagina, se dá uma metralhadora,
Se dá uma metralhadora para ele lá, quantos... Ele teria... O estrago seria muito pior, é isso que eu estou querendo dizer. Mas a questão de identificar... Eu acho que é muito... Eu até acho que se a gente tivesse um sistema de saúde eficientíssimo, que nem nos Estados Unidos, nem no primeiro mundo existe, talvez se pudesse Mas minimizar. a própria família do rapaz, né, também não havia identificado esse padrão, né? Foi um padrão que estava escondido, talvez, ele mascarava em algumas ações, até o fato dele fez. Muitas vezes esse caso pode ter sido isso. É um traço comum, inclusive, Talvez tenha em algum momento ocorrido a falta de um apoio familiar, a falta de uma observação, né? Em algum momento que levou o descaso, talvez, a chegar ao ponto que chegou dele entrar num estabelecimento e vitimar mais de 50 pessoas. Mas eu continuo batendo a minha tecla. Eu não consigo conceber uma pessoa dormir com uma metralhadora debaixo da cama, entendeu? Não tem como isso. Eu também não consigo imaginar. Eu não consigo viver com essa imagem, e é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que tem outros recursos também. Tu pode criar outras alternativas, então, dali um pouco, tu ter detectores de metais, porque hoje é uma tecnologia muito simples, então, quando a pessoa vai acessar o ambiente, tu consegue observar Mas parece que ele entrou, mas ele entrou já na rua, o que eu vi foi que já na rua ele já começou a atirar. Entendeu? Quer dizer, ele não estava dentro desse ambiente que eu suponho que deva ter um acesso mais facilitado, ou ele atirou na segurança e já saiu atirando, entendeu? Mas tem um detalhe que aí a gente está falando aqui de uma questão também de ódio, né? De raiva a um determinado segmento social, e a gente vê que os próprios representantes, os políticos e representantes das organizações do governo, eles tomam determinadas posições que alimentam o ódio dessas pessoas. Por exemplo, o candidato, o Trump, ele falou em declaração de que isso ratifica a posição dele de impedir, né, de barrar os muçulmanos de ingressarem nos Estados Unidos. Isso não alimenta ainda mais o ódio dessas pessoas? Como se ser muçulmano significasse ser terrorista. O velho preconceito, né? Revivido aí. De uma maneira, mais uma vez, bem pouco inteligente. Se o Trump ganhar nos Estados Unidos, o pessoal vai se armar até os dentes, como se dizia antigamente. Bom, nosso bloco está chegando ao fim. Infelizmente, cada bloco é curtinho, né? Frente à complexidade do tema. Mas voltamos num próximo bloco. Dessa vez, vamos retomar aí Brasília, né? Atualidades da Lava Jato. Então, temos reforma na Previdência aí prevista até julho. Não saia daí. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Que ela conquiste tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Voltamos com o contraponto e neste bloco, então, como eu havia dito anteriormente, vamos retomar atualidades de Brasília, Lava Jato, temos reforma da Previdência encaminhada, né, pelo menos prevista aí para ser finalizada até julho. E além disso, nós temos agora uma ação de improbidade proposta contra Eduardo Cunha. Agora o Ministério Público Federal quer que ele pague cerca de 270 milhões de reais em multas. Que tal, gente?
Esse termo é difícil da gente tratar, não é? É indigesto de qualquer forma. É uma situação. O homem é um polvo, não é? Que tem mais de 8 tentáculos, né? Ele deve ter uns 300, eu acho. Eu acho que né? a comparação é o personagem da série, aquela, o Breaking Bad, né? Realmente ele é o cara, né? Porque o Cunha, agora mesmo, antes de chegar para a gravação do programa, eu vinha escutando no carro, que nesse momento nós estamos gravando o programa na terça-feira, e há uma reunião do Conselho de Ética. E veja como a reviravolta, como é que ele consegue isso. Agora o Conselho de Ética, quem antes queria postergar as reuniões, era o grupo de deputados que apoia o Cunha. E agora é o contrário. É o pessoal que é a favor da cassação do Cunha que tenta postergar, porque se for votado, parece que se conseguir ser votado hoje, ele se escapa da cassação. Né? E aparentemente a Thierry, né, o voto da Thierry, que virou uma personagem incrível, do nada, que foi substituída, aliás, pelo próprio Cunha, da apuração do próprio Cunha, e parece que o voto dela, ela não diz o voto de jeito nenhum, mas está com o grupo de deputados, inclusive alguns gaúchos aqui, tem um aqui dessa região de Santa Cruz, que eu não me lembro mais o nome, que é um fanático defensor do Cunha, né? Então a coisa se encaminha, na verdade, para que ele tenha uma pena branda, essa é o que eu ouvi. Então a outra alternativa seria não votar no Conselho de Ética, é isso que o pessoal que é a favor da cassação do Cunha está tentando fazer, e jogar para o Supremo. Né, para ver se o Supremo manda, através da Procuradoria-Geral da República, manda prender o Cunha. Que seria o único jeito, né? Porque através dos mecanismos supostamente democráticos, legislativos, não vai se conseguir chegar até ele. É uma coisa absurda, né? Realmente o Brasil está paralisado há mais de 6 meses e a coisa não anda, não avança. Todo mundo sabe que ele é culpado, todo mundo já disse que ele é culpado. Não dá. Aí, mas claro, mas foram eles mesmos que fizeram toda a legislação, todos os passos foram criados por eles. Quantos anos ele está lá? Quantos mandatos ele está lá? Mas eu acho que não é só saber o regramento. Eu acho que é questão da corrupção das pessoas. Mas é exatamente, porque todo mundo tem um pé atrás. Isso lá. é tão contaminado que, assim, as pessoas, os próprios sujeitos que foram para a rua, eles foram se manifestar contra a corrupção, que precisava limpar Brasília, que precisava tirar a presidente e que precisava resolver o nosso problema de corrupção, eles também estão achando isso tudo um deboche, porque é um deboche com a população. Tem todas as provas que evidenciam de forma clara que houve roubo, que houve desvio. O que precisa mais para essa pessoa ter ou sofrer as medidas cabíveis? Eu acho que aí eu não tenho defendido tanto as manifestações de rua, mas agora eu acho que elas seriam cruciais. O movimento tipo vem para a rua, eu acho que está muito retraído, porque ficou defendendo muito o impeachment da Dilma, entendeu? E agora o pessoal já não sabe muito mais o que fazer. Acho que foi tudo muito precipitado, entendeu? Mas aí é que tá, a gente ir pra rua impulsionado por uma ideologia, impulsionado por uma ideia que a gente não tem clareza a quem representa, pode ocorrer isso. Então, as grandes massas, quando elas não sabem de fato quais as bandeiras que elas estão pautando, que elas estão reivindicando, elas servem de massa de manobra para essas pessoas se manterem no poder. É que nós estamos vivendo, é como se estivéssemos assistindo um filme que não tem mocinho, só tem bandido. Só tem bandido. Então como é que as massas vão saber para que lado elas vão sair? Bom, mas entendeu? Então, porque se saírem, que naquele momento elas não saíssem. Porque Larissa, então a gente tem que ver muito bem a posição mas Larissa, que a gente toma. Eu vou chamar uma fala do professor Pereira que ele fazia assim. As ruas não foram determinantes para o cenário que está aí. Não foram, poderão vir a ser agora. E a gente percebe isso que não foi. Poderão vir a ser agora. O processo ia acontecer com as manifestações ou não. Tudo bem, mas elas tomaram um gás, elas saem acontecendo. Tá, mas eu só queria dizer que as pessoas estão carentes de terem líderes, de pessoas que realmente são consistentes na defesa de algo melhor.
Naquele momento surgiram algumas pessoas que por trás tinham outros movimentos. Por isso que a grande massa hoje não vai mais para a rua, porque está desacreditado. Quem é o Lissandro que vai chamar as massas hoje para a rua? Eu queria terminar o meu raciocínio. Posso? Termine, professor. Por favor. Antes que eu perca, porque eu me esqueço. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o povo, de um modo geral, quer dizer, por que não está fácil essa manifestação? Porque o pessoal que sai para a rua não quer sair atacando o Cunha e o atual governo, porque pode parecer que eles estão defendendo a volta da Dilma. Então, eu acho que isso é uma dificuldade. E o resto do pessoal que apoiou o Temer, apoiou o golpe legislativo, também não sai porque, digamos assim, não tem moral para fazer isso. Ficou com vergonha. Claro, eu acho que está todo mundo realmente perdido. Eu acho que tinha que passar uma borracha por cima, o que passou, passou. Agora, o que nós temos aqui? É uma vergonha, quer dizer, eu acho que é uma bofetada na cara de qualquer cidadão honesto ter uma situação dessa tipo Cunha. E já que o Congresso não resolve, já que o Supremo, que também... A gente sabe que tem uma votação hoje muito mais política, o Supremo hoje também está muito desgastado, acho que já ninguém mais confia também no Supremo. A credibilidade. O que nos resta? Resta a pressão das ruas. Se pressionar as ruas, esse processo anda lá no Legislativo, porque eles têm medo de perder voto. Só que, professor, olha só, pressionar as ruas, eu concordo com essa leitura que o senhor fala, daqueles que defenderam o governo Temer e daqueles que não defenderam o governo Temer, mas não sabem se podem ir para a rua agora, porque eles ficam entre a cruz e a espada. Eles não querem o Temer, mas não querem a Dilma também. Esse é o ponto. Né? Então, assim, eu concordo com essa sua análise, mas existe também o outro lado, né? O lado daqueles que não defenderam o governo Temer, que defenderam a manutenção do governo democrático, que foi eleito democraticamente, né? E que essas reivindicações, elas continuam pautando na rua. Só que essas reivindicações estão muito mais enxutas, né? E muito mais tímidas, em virtude também das próprias denúncias que aconteceram contra a presidente Dilma, né? E do processo todo que ela vem vivenciando e que ela precisa realmente dar algumas respostas para essa população, sem dúvida nenhuma. Só para me concluir, professor... Em virtude disso, eu ainda aposto de que, por mais que as manifestações não tenham sido determinantes no encaminhamento do impeachment, ainda assim alimentou-se o ódio, alimentou-se a revolta, né, da população com bandeiras que não eram bandeiras muito claras e que serviu sim para que essas pessoas alcançassem o patamar que elas estão hoje. Porque eu tenho vergonha porque eu defendi uma coisa errada, né? Ou eu não posso ir para a rua agora porque eu não sei se vai retomar o que era antes. Então as pessoas ficaram... Elas se deixaram ser usadas. Fazer um contraponto aqui, o que a professora colocou. Na verdade, assim, eu acredito que essa questão de um governo democrático, eu acho que ele foi eleito de forma democrática. Sem não há dúvidas disso. Mas ele não se tornou um governo democrático. Porque a gente sabia aqui por trás, e muitas vezes a gente conversou aqui, que na verdade não era a Dilma que governava. Ela deixou por muito tempo o barco andar por conta. Quem coordenava todas as ações do país eram outras pessoas obscuras por trás. Tanto é que ela chamou o próprio ex-presidente Lula e era ele que iria governar o país depois que ele fosse ministro. A gente sabia disso, era um encaminhamento muito potencial de ser assim. Eu acho que aí o governo perde um pouco da sua capacidade. Desculpa, a gente está tendo uma informação agora, não sei se a Carla está tendo pelo ponto aí, que aquilo que eu falei, eu vou desdizer o que eu disse, porque a velocidade das notícias aqui no Brasil é impressionante. Parece que foi votado na comissão de impeachment a favor, 11 votos a 9 a favor da cassação do Cunha. Então já adiantou. Claro que tem que ir para plenário isso, né? E aí não é tão fácil. Obrigado, Vicente. A gente teve essa informação aqui. Então, só para a gente balizar esclarecer melhor o nosso debate. Continuando aí, eu acho que aí o governo perdeu a sua legitimidade. Quando não fez o que deveria fazer e deixou pessoas que não estavam com os interesses da nação como um todo estarem à frente de decisões chaves. Não é? Indiferente se alguém é culpado ou não, acho que não é nosso
trabalho aqui fazer isso, né? Gerar culpa para alguém. Mas também a questão da violência nas manifestações, infelizmente, o governo que estava, ele incentivou muito. E ele permitiu fala de pessoas incentivando a violência. Ah, não, professor, Sim, aí não. deixa eu entender. Deixa eu só terminar. Deixa eu terminar. Só para mim entender a sua colocação. Mas as manifestações que eram pró-Dilma? Não, eu estou dizendo assim, ó, que nós tivemos mais de um evento dentro do Palácio do Planalto, com a presença da presidente, sim, que pessoas incentivaram a violência. E nada foi feito e se deixou isso. Nós tivemos lá. Não é? Vamos sair com o exército às ruas, não é? Vamos fazer uma luta armada. Existiu isso também. Os dois lados estão errados nisso, eu acho inadmissível isso. Mas isso é usado como, muitas vezes, justificativas para os cenários. Graças a Deus, as ruas não fizeram isso. As pessoas foram mais sensatas do que aqueles que tinham a voz. Só para me usar uma metáfora, Eu faço uma comparação. No Brasil, nós estamos mais ou menos num casamento que não tem divórcio. Sabe por quê? Não, é exatamente isso, porque não tem divórcio, porque o pessoal não quer a Dilma, mas também não quer o Temer. Então, não tem saída. Não tem como sair fora. Sabe por que não tem como sair fora? Porque é o seguinte, a única possibilidade seria, mas não tem isso, teria que votar, alterar a Constituição, seria uma nova eleição, que seria o divórcio. Como o divórcio não existe, a situação seria manter esse casamento nas aparências, entendeu? Mesmo que os dois estejam insatisfeitos. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. Bom, mas quem sabe... Não sei se a comparação foi adequada, mas é mais ou menos... Então, eu acho que essa é a dificuldade. Porque nesse casamento tem muitos interesses É só o que tem. Tem muitos interesses e os únicos que não ficam... Nesse casamento, ninguém quer dividir a herança. Nesse primeiro passo esteja sendo dado. Nesse casamento arrumado. Pois então, quem sabe um primeiro passo, né, esteja sendo dado. Agora o Vicente nos traz essa informação da votação de 11 a 9. Eu atualizei aqui a informação. Mas eu ficaria com o pé atrás, porque eu atualizei, quando chegar no plenário eu é atualizei a complicado. informação. O jornal O Globo, por exemplo, nos traz, né, há 12 minutos agora, nós temos aí, deixa eu ver aqui, são 5:06 da tarde, nessa terça-feira. Há 11 minutos nós temos a notícia de que o Conselho de Ética aprova por 11 a 9 o parecer que pede a cassação de Cunha. E olha só, a tia Eni votou a favor da cassação. E foi aplaudida pelos presentes na sessão. Muito bem. Porque aí a pressão... também tem a pressão e também tem a questão da projeção, né? Quer dizer, se ela vota, ela foi bem esperta, porque se ela vota contra a cassação, ela seria mais uma na multidão. Exatamente. Entendeu? Agora não, agora ela vai usar isso daí. E não foi decidido ainda, né? Vai pro plenário. Só que o Cunha vai se sentir traído, né? Só que o Cunha vai se sentir traído. Mas quem tem as companhias que ele tem, corre esse risco. E, né, professor? E como a gente já vinha comentando em determinados programas que a gente acha também que nós não somos habilitados para isso, mas que a gente desconfia que o Eduardo Cunha não tem a sua sanidade mental perfeita, né? A gente desconfia. Né? Falando em sanidade. Por falar em saúde mental, né? Cuidem-se aqueles, né? E falando em companhia, aliás, em Eduardo Cunha e companhia, nós temos aí que a sua esposa, informação de ontem, nos jornais, aí, divulgando nessa segunda-feira, dia 13, então, de junho, a informação era de que ela teria gasto cerca de $1 milhão entre 2008 e 2011, entre roupas, sapatos, bolsas. Gente, a Cláudia Cruz, uma jornalista que eu acompanhei anos 90, eu acho, na Globo, né, uma apresentadora que, enfim, né, ficou aquela imagem na memória aí. Hoje ela é a esposa do Eduardo Cunha. Mas ela, mulheres são caras. Mas ela que se nem cuida. todas, nem todas. Como o professor, repita, por mas favor, ela que eu se não cuide, ouvi. viu? As mulheres são caras. Ela que Muitos se cuide. homens, muitas mulheres, pessoas, né? Nesse no nosso mundo cenário, inteiro são caras. Na verdade, né? ela estava fazendo Infelizmente. uma lavagem de dinheiro, né? Ela estava trabalhando numa lavanderia, era só isso. Não tem outra Só que justificativa. Então, agora ela vai ter uma boa companhia lá junto com o Sérgio Moro. Moro lá vai ser.
O processo do Lula Do também Lula. desceu, né? Mas o Desceu professor pro Sérgio Lissandro Moro. hoje, É o que ele não professor queria. Lissandro, Puxei professor, hoje eu o puxei, senhor né? arrumou inimigas na bancada hoje. Isso faz parte, né? Nós temos que, alegrar um pouco, né, a nossa discussão aqui. Hoje- Hoje são tão hoje sérios. eu não- Vamos falar em feminismo. Eu acho Eu acho que é um bom tema, né, professor? Eu Pode vou ficar mais na retaguarda. Hoje eu não me envolvi com controvérsia alguma. Muito pelo contrário, muito pelo A gente vai contrário. mesclando, Provavelmente no próximo bloco. Com certeza. Bom, vamos chamando então esse próximo bloco, que é o último do Contraponto de hoje. Voltamos então, viemos localizando, né? Falamos de Estados Unidos, agora Brasília e viemos para Santa Maria. Temos aí informação de ocupação da 8ª CRE também. Não saia daí. A sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Voltamos então com o último bloco do Contraponto de hoje e nesta terça-feira, hoje 14 de junho, nós tivemos a informação aí de que pela manhã a 8ª Coordenadoria Regional de Educação foi ocupada por professores. A greve deve continuar porque nós temos que o acordo, né, está difícil, o diálogo não está fácil e, em paralelo, né, nós temos ainda a questão da ocupação de escolas e prédios públicos por alunos também, adolescentes, né? Ontem ainda, eu acompanhando as últimas informações até então, nós tínhamos uma declaração da parte do governo, né, dizendo que a força vai ser o último recurso que nós queremos utilizar. Primeiro, né? Como é que ele sai com uma declaração dessa em relação a adolescentes? A força vai ser aplicada como último recurso, é o último que nós queremos utilizar. Bom, eu convido vocês então a falarmos sobre, darmos sequência a esse assunto que foi, né, pautado no último programa, as ocupações, a greve dos professores, enfim. A própria Assembleia Legislativa, né, Exato. está ocupada por adolescentes e o secretário da Educação do Estado, secretário de Educação do Estado, o Vieira da Cunha, ele disse que ia permear pelo diálogo, né? Permear pelo diálogo, mas quando a gente tem uma nota que ele, enquanto secretário, né, Mas acho que ele o saiu. Vieira da Cunha saiu, só para corrigir. Ele abandonou o Agora barco. é o mas vice dele, ele, é o vice. é o vice dele, mas essa declaração tinha sido dada pela secretaria via Vieira da Cunha, dizendo que todas as negociações, elas seriam permeadas pelo diálogo e que o uso da força, né, policial, né, da repressão, seria a última instância. E concordo com a Carla. Como uma manifestação dessas, já que as escolas estão ocupadas pelos alunos, pelos adolescentes, por crianças, por famílias, né? Então, assim, me causa um determinado espanto, porque tu não estás falando apenas para o CEPERS, né?
Tu não estás te referindo apenas para o CEPERS, porque a gente sabe que esse mandado de reintegração de posse, ele foi dirigido ao CEPERS, né? Mas só que as escolas não estão ocupadas pelo CEPERS apenas, mas também pelos adolescentes. E na hora lá, como é que vai ser essa separação? Separar quem é adolescente, separar quem é docente? Nós temos aí que a diretora, né, do segundo núcleo do CEPERS Sindicato diz que os ocupantes só devem deixar o prédio se for feito, né, o acordo entre Estado e comando de greve. E os próprios representantes do CEPERS pediram uma mesa de negociação e os alunos também, os estudantes, pediram uma mesa de negociação direto com o governador do estado, né? E até então essa proposta não foi acolhida. Mas quando tu está tratando com estudantes que tem que eles estão tendo um impacto na sociedade tão grande, por que não recebê-los? Qual o medo de recebê-los? Pô, professor Ferreira, você começa? Não, começo. Não, quero dizer, primeira coisa que quero falar com a Larissa, assim. Eu assisti o programa da semana passada e eu chamei a Larissa de idealista. Mas de modo nenhum, isso passou pela minha cabeça que fosse uma ofensa. Na verdade, o idealismo é uma coisa que está faltando no mundo hoje, né? Então a gente está perdendo o idealismo. Eu fico muito feliz assim, que a gente tem uma jovem, né, com esses ideais e que ela preserve isso, né, e que se manifeste, como é o caso agora dos estudantes e tudo, né? Mas aí, como por dever de ofício aqui nesse programa, eu tenho que fazer um contraponto. Então, eu vou usar uma expressão do Argel, que é o técnico do Inter, que ele usa muito, né? Quer dizer, ele diz assim, que toda vez que ele ganha uma partida ou coisa parecida, não, eu tenho que manter meus pezinhos no chão, né? Então, essa questão dos pezinhos no chão, afora o idealismo que todos devemos ter, né? É que a gente tem que examinar, né? A gente vê até pelo que a Carla falou e pelas notícias para cá, que tem muita linha cruzada nesse processo aí. Né? Que a gente vê que esse processo liderado pelo CEPERS, ele é muito frágil, a pauta não está organizada direito, né? Não se sabe como, desde das ocupações dos estudantes né? E tudo mais, né? A gente não sabe até que ponto o CEPERS tem influência, como agora mesmo nessa notícia, né? Não é o CEPERS que tem que falar pelos estudantes, os estudantes têm que falar pelas suas associações correspondentes, né? E não pelo CEPERS e dizer que o CEPERS é isso e aquilo. E eu acho, continuo defendendo assim, que eu, por exemplo, eu até me surpreendi, não tenho acompanhado tanto esse processo, e o que eu acho extremamente legítimo é essa ocupação lá na Assembleia Legislativa dos estudantes, que realmente eles estão tendo uma pauta, mas que aparentemente, para mim, eu acho que para a maioria da população, ela estava despercebida, que é esse projeto de terciarização das escolas públicas, né? Que eu imagino que é um projeto, que eu acho que isso é incoerente pelo seguinte, porque esse projeto, se eu estou entendendo, essa parceria público-privada, seria mais ou menos no sentido, por exemplo, dos serviços de limpeza, inicialmente do colégio, da questão da merenda, isso tudo seria terciarizado e feito por uma empresa, né? A gente sabe, por exemplo, a Universidade Federal e tudo mais tem esse processo. Agora, eu quero que me prove que isso aí reduz custos, né? Claro, tem um componente político que evita greves, pelo menos esse pessoal não faz greves. Eu acho que teria que haver formas, talvez, essa que é a questão que nunca se discute, que eu acho que teria que se discutir a nível de sindicato, e esse governo também não faz nada nessa direção, de que vê, por exemplo, quem é que está em classe, quem é que não está em classe, quem é que está sobrando e quem é que não está sobrando, para tentar cortar custos. E ver realmente alguma forma de avaliação por mérito. Pode não ser essa que lá em São Paulo tentaram implantar, alguma forma de produtividade, né? Alguma coisa assim. Eu acho que essa discussão é uma discussão que seria bem importante, né? Porque eu acho que abre caminho para a privatização das escolas públicas, mas eu acho que não iria muito mais além disso, porque quem é que se interessaria, por exemplo, para tocar uma escola pública onde os próprios alunos não teriam renda para pagar a mensalidade? Então, eu acho que teria que botar os pingos nos i, que isso é uma coisa que ainda não foi feita. E, de outro lado, tem uma pauta que eu acho que dos professores que é válida, e outra que eu acho uma demanda insustentável dentro dos pezinhos no chão. Quer dizer, se o governo não está conseguindo nem pagar os salários, paga parceladamente, pedir aumento de salário nesse momento é alguma coisa que vai postergar essa greve. Mas sabe qual é uma das pautas dos professores?
é que faça uma auditoria nas contas do Fundeb. Sim. Para saber, porque o Fundeb é a origem dos recursos, como os recursos são distribuídos. E existia recurso para a educação, sim. Existem recursos para a educação. E os professores querem saber como que este recurso está sendo gasto. E isso é controle social. Isso é transparência na gestão de recursos públicos. Sim, mas então, esse é uma das quando tu tem muitas demandas, tu fragiliza, tu fragmenta a pauta, entendeu? Tu tem que ter uma pauta principal. A gente sabe, por exemplo, os professores quando fazem greve, geralmente na Universidade Federal, basicamente a pauta principal é aumento de salário, correção de salário e tal, mas se coloca uma série de outras coisas que, na verdade, acabam atrapalhando o processo, entendeu? E quando vem o aumento de salário, as outras pautas são esquecidas. Então a gente sabe disso. Eu acho que nesse contexto nós estamos falando, eu preciso talvez começar de uma forma diferente, até as minhas colocações. Na verdade, eu sou filho de professor estadual, não é? Certo? Minha mãe lecionou por muitos anos. A minha esposa é professora municipal. A minha esposa é professora estadual também, eu estou falando... E a gente percebe muitas vezes que muito de ideologia política foi inserida dentro do contexto da educação. Okay? A gente vê muito essa questão da inserção de polarização política, algumas coisas assim. E nós temos algumas coisas hoje dentro da estrutura do ensino que elas precisam ser mudadas. E eu entendo isso. Não é? E não tenho dados, não sei alguns casos, porque em algum momento eu fiquei sabendo, mas nós temos professores que, em vez de estar em sala de aula, estão na secretaria, como secretárias. Não é? Nós temos professores que estão em outras. Então, na verdade, nós temos um protecionismo muito grande da classe e não aceita umas mudanças que talvez seriam produtivas para os dois lados. Mas é uma característica desse governo, é exatamente isso. Eu só discordo na questão de não trabalhar a questão do aumento salarial. Eu acho que essa deveria ser a principal bandeira dos professores. Porque eu acho inadmissível que, para o setor operacional do Estado, por executivo, existam diversas restrições e se traga uma isonomia dos outros poderes, que os outros podem ter aumento irrestritamente. Como a gente já viu aí, o próprio Sartori cancelou. Eu acho que talvez se o CEPERGS utilizasse essa bandeira muito forte, ele ia atrair um apoio muito grande. Porque são coisas incoerentes. Mas assim, eu acho que... Eu só queria dizer, Larissa, já que eu fui provocado pelo Lisandro, assim, eu de jeito nenhum eu seria contra o aumento do salário. Pelo contrário, eu acho que o salário do professor tinha que dobrar, triplicar, tudo mais. Só que eles pezinhos no chão, examinando a situação, o que vai acontecer? Não tem como resolver esse problema de aumento pelo atual orçamento, este ano não tem como resolver. Então o que vai acontecer? Os professores vão esticar mais um pouco essa greve e depois vão ter que voltar. Até o final desse mês, não é? Isso é uma coisa que não tem como... Por causa das eleições. Só que o prejuízo para os alunos, para a educação, de um modo geral, esse é irreparável. É isso que eu estou dizendo. Então teria que ver uma demanda que seja possível de ser realizado, porque essa questão que tu falou, nós temos a questão da independência dos poderes. A mesma coisa, quer dizer, tu tem o legislativo e tu tem o judiciário. A nível federal acontecem as mesmas coisas, quer dizer, não houve aumento recentemente para o judiciário? Houve, mas aí a gente teria que mudar toda a Constituição e a gente sabe que o movimento não tem fôlego para isso. O que eu estou querendo dizer o tempo inteiro não é que eu sou contra a greve, só acho que tem que ter o pezinho no chão e fazer uma demanda que seja possível e provar que isso é possível. Mas, professor, essa demanda de fazer uma auditoria nas contas públicas do Fundeb é uma demanda possível. Mas não precisa fazer greve para isso. Não, professor, não precisa fazer greve. Ministério Público. Por quê? Claro. Por que não precisa? É só tu entrar com o pedido no Ministério Público e pensar que isso ele tem obrigação, transparência tem obrigação. Tem obrigação, claro. Mas as coisas não são tão fáceis de acontecer. E aí é que tá, ter os pés no chão, as pessoas precisam saber com o que elas podem trabalhar também, para poder reivindicar melhorias. Também concordo com o professor Lissandro e entendo a posição do professor Pereira quando diz trabalhar com o orçamento que a gente tem hoje, é impossível que o professor consiga um aumento. Lógico, a gente não consegue, tem salário parcelado, só que assim, o professor também precisa saber quais são os recursos que são destinados para a educação, que eles não estão tendo essa visibilidade, essa transparência. Para além disso, existem outros aspectos que os professores pontuam, mas que eles foram muito claros que para negociar com esse governo não está tendo diálogo. Eles querem impor
a todo instante o seu posicionamento. E a gente sabe, como o senhor mesmo disse, que esse governo é um governo que só discursa e que operacionalmente e de forma incisiva não faz nada. É um governo do quanto pior, melhor. É só acompanhar um discurso do governador. Acho que a RBS, inclusive, desistiu de entrevistar ele no Jornal do Almoço. Porque não tem. Porque não tem o que tirar dele. Ele é como um ovo de Páscoa a oco, né? Eu fiz essa comparação. Não tem nada dentro da cabeça dele. Então não tem Ele como. Não é nem Kinder Ovo, não vai sair nada. Eu acho que os professores estão perdendo tempo. É melhor não ter surpresas. Não, mas tempo. é melhor. Pode ser surpresa. Se tiver surpresa, é negativa, viu? Com certeza. Esse é o problema. Bem Então, eu quebrado, acho que é uma perda de tempo tentar dialogar com esse pessoal, porque eles, na verdade, eles não têm projeto nenhum. Nós estamos aqui em metade do ano. O que foi apresentado na área da educação ou qualquer área? Da Coisa segurança nenhuma. A segurança vai ser agora, alguns Nada. dias mais à frente aí, não? Eu vi uma notícia. Mas aí que tá. E uma das pautas é justamente esse projeto de lei que os professores não querem que passe. Porque, assim, por mais que não tenha interesse, quem é que vai querer ter interesse em terceirizar a escola se o aluno não vai ter condições de pagar? A terceirização custa mais caro do que manter o... É que a terceirização é com organizações... empresas privadas. ONGs, né? As antigas mas a ONGs. gente Né? sabe que não é elas ONG. ganham Sim, com mas pode... isso. Mas aí tu cria uma elas cooperativa ganham disso, com uma isso, cooperativa daqui, professor. claro. E aí Mas desvirtua. isso é mais caro, sabe por quê? É mais caro porque tu tem pra que pagar nós. o lucro da empresa, ou da ONG, o que seja, e mais o salário do funcionário. Agora, se tu tem só o funcionário, tu paga só o salário do funcionário. Mas qual que é o problema? Como tu não tem como controlar o funcionário passa a maior parte do tempo afastado, com atestado disso, atestado daquilo. Precariza mais. Então, esse que é o problema. Estamos nos encaminhando para o final do programa. Temos 2 minutinhos. Hoje menos, né? Geralmente eu falo em 4, 3, hoje são 2. Então, se vocês puderem dar suas últimas palavras aí. Vou deixar claro aqui, né, a felicidade com o processo de cassação lá do Eduardo Cunha. Eu acho que isso era algo inevitável, não é? Era algo que esperado. Não, é uma boa notícia. Não, é uma boa notícia. Precisava de pelo menos uma. Exatamente, vamos dizer assim, nem é uma estrela, mas um alfinete no final do túnel a gente já está enxergando. Não é? Um peixe de luz. Porque a luz ainda não apareceu, né? Graças a Por 11 a 9 é graças a uma pessoa que nós estávamos aqui com uma dúvida. Que nunca tínhamos ouvido falar, o Brasil inteiro nunca tinha ouvido Não. falar. Eu acho que ela até é suplente, se não me falha a memória, eu acho que ela é suplente, entrou por um motivo, ela é suplente. Do Fausto. Então, realmente, A expectativa... é aqueles 15 minutos de fama que todo mundo tem direito a ter na vida. Ela teve os 15 minutos de fama. Eu acho que essa expectativa da nossa indignação, ela continue, porque nós temos outras figuras lá que também devem seguir o mesmo caminho. Renan e diversos outros que estão lá, o caminho tem que ser o mesmo, não é? Porque estão no mesmo pacote, não é? De trapalhadas. Eu vou falar sobre a educação, professor. Por favor. Então, nos Ela quase não fala sobre educação. parcos minutos, eu vou falar sobre a educação. Um artigo que eu li recentemente de uma professora falava que nós precisávamos de uma reforma educacional no Brasil. Uma reforma das próprias diretrizes curriculares, né? Da proposta da educação, da metodologia, de quais são as pautas da educação. E que nesse cerne de discussão, o aluno, o estudante que tomasse a cena. Ele não fosse mais o coadjuvante, mas que ele fosse o protagonista. Eu acho que nesse momento, mais do que os professores, os estudantes estão sendo protagonistas. E eu fico muito feliz em ver os estudantes como protagonistas. Eu me lembro da manifestação que o professor fala, nesse momento as manifestações deveriam voltar. Os estudantes estão se manifestando. Esse lugar de manifestação agora, né, o holofote está neles, né, com toda... Isso, E vou falar da educação também, aproveitar Vai. um minuto. Eu queria, já que a Larissa enfatizou os estudantes, eu acho que os estudantes tem uma parcela muito importante dos professores, né? Eu acho que os professores, queria enfatizar a categoria, não puxando a brasa para o nosso assado, né? Somos professores, mas a gente precisava de professores idealistas, né? Então, casualmente essa semana eu vi uma matéria na televisão e me lembrou o Darcy Ribeiro, né? Que foi o fundador da UNB, da Diretrizes de Base da Educação, quer dizer, um sujeito que a vida inteira ele dedicou à educação. Oxalá nós tivéssemos mais pessoas como o Darcy Ribeiro. Então, eu vou encerrar a minha participação hoje lembrando da grande contribuição que o Darcy Ribeiro deu para a educação no Brasil.
Tá certo. Agradeço a presença de todos aqui hoje, mais uma vez. Voltamos na semana que vem. A você que nos acompanhou pela net, né, canal 15 ou pelo YouTube, no Unifra Online, obrigada. E você participa também pelo e-mail tvunifra@unifra.br. Voltamos com o Contraponto na semana que vem. Até lá!